Boa tarde a todos, iniciando a nossa gravação. Hoje é dia 29 de junho de 2021. Estamos aí no meio da pandemia, né? Talvez chegando ao pico aí. Espero que a gente esteja já descendo o número de mortes aí da pandemia, mas aí a coisa ainda está crítica, né? Meu nome é Ricardo Machado e essa daqui é a aula de segurança do trabalho, né? Segurança do trabalho para segurança e saúde do técnico de química, do curso técnico de química aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Macau. Deixa eu permitir as pessoas que estão chegando aqui. E hoje, gente, a gente vai começar a ver o risco químico, tá? A gente já teve aulas sobre riscos de acidentes, sobre riscos ergonômicos. Vamos começar a ver agora o risco químico. Essa e a próxima aula também, risco químico, tá? E aí temos as aulas gravadas também lá no Google Sala de Aula. Vocês têm acesso, lembrando que cada aula dessa vale uma presença também, e tem uma tarefa para vocês resolverem que vale nota. Tá? Estão conseguindo resolver isso? Estão conseguindo assistir às aulas, resolver as tarefas? Essa semana completa aqui a 5ª semana, né? Então, como a gente tem 10 semanas, essas 5 semanas aqui é como se fosse o primeiro bimestre, tá? Então, já vou conseguir fechando as notas, tá? Eu vou deixar as tarefas em aberto para quem não fez, mas eu vou ter que dar a nota, tá? Aí, quem não fez, faça depois, me avise, que fica com tipo uma recuperação, tá? Pronto, a gente não vai ter prova, tá? Vão ser essas tarefas e os testes, né? Lembrando ali que o teste você só pode resolver uma vez, e temos essas tarefas aí para estar resolvendo também. Tá? E a recuperação é você fazer as tarefas que faltaram, se você não atingir nota, né? Você fazer as tarefas que ficaram para trás. Isso aí vai ser a nossa prova de recuperação. Tá? Opa, tá chegando todo mundo. Eu não sei, Antônio está perguntando quantos testes que são, mas eu não sei te dizer agora, mas assim, normalmente cada 2 ou 3 semanas, eu lanço um teste. Dentre aquelas tarefas da semana, uma delas é um teste. Tá? Ok, então façam primeiro a tarefa, né, para vocês irem treinando, e depois vocês resolvem o teste. Tá? Deixa eu abrir aqui a apresentação, só um pouquinho. Segurança, risco químico. O teste, eu não... como é que eu vou dizer assim? A gente vai postar, né? Vocês têm uma semana para resolver. Tá? Então, não precisa avisar com muita antecedência, você vai olhar o teste ali, não precisa resolver na hora, tá? Vai ser uma das tarefas da semana. Só um momento. Ô, gente, desculpe aí, deu um probleminha aqui, chegou uma pessoa, mas já estamos de volta. Deixa eu ver aqui. Pronto, quem chegou agora, né, tá aí no formulário, o formulário de frequência está aí no chat, tá? Então, vamos para o risco químico. Olha só, deixa eu maximizar aqui para vocês verem no celular. Se lembre que eu sei que muitos de vocês estão assistindo essa aula no celular, né? Então eu já tento otimizar a minha área do slide para o celular. Mesmo assim, vocês podem dar um zoom ali em algum slide que não consiga ler. Você dá um zoom na tela do celular, né? Esse movimento de pinça aqui, que vocês sabem fazer muito bem, né? Se for necessário, tá? E se não entenderem alguma coisa, vão me interrompendo aí, pode chamar.
Sim, a Tayla está pedindo os slides lá no grupo. Eu mando, depois eu mando no WhatsApp, tá? Então, gente, é, se a gente perguntar para um químico, né, os professores de química de vocês, eles vão dizer que tudo no universo é química, tá? Menos o tempo, certo? E se perguntar aí para um... O que tá vendo? Deixa eu ver. Tá baixo o meu volume aí ou vocês estão recebendo bem? Diga aí, alguém fala no chat. Tá normal? E se a gente perguntar para um físico, né, ele vai dizer que tudo no universo é física, inclusive a química, que é a matéria, né? E o tempo, né? Para a gente aqui vai interessar, né, claro, aqui os químicos que são tóxicos, né, aqueles que nos causam aí um agravo à saúde. Tá? E aí a gente vai ter que identificar eles para poder ter um meio de controle. Só um pouquinho. Foi, Arthur? O Arthur veio aqui, que vai ajudar a gente depois na hora do jogo, depois da aula. Ok, então vamos tentar entender o nosso amigo, né, e o nosso inimigo também, né? Então, no nosso caso aqui, vocês vão trabalhar com químicos, né? Com produtos químicos. Então, eles vão ser o amigo de vocês, vai ser o amigo de vocês, vai gerar a renda de vocês, a felicidade, vai criar os filhinhos de vocês, mas ele pode também envenenar vocês, né? Então, vamos cuidar com isso. Primeira classificação para os agentes químicos é a classificação fisiológica. Quer dizer, o que que ele faz no meu corpo, no funcionamento do meu corpo. Então, a gente tem aqui os produtos, os agentes químicos que são asfixiantes. O que que é isso? É o bloqueio do oxigênio. Tá? Então, existe a asfixia mecânica, por exemplo, você se engasgar com alguma coisa, levar um mata-leão, uma gravata, né? Isso vai ser provocado por um agente mecânico, mas com produtos químicos, com agentes químicos, a gente tem a asfixia simples ou asfixia química. O que é asfixia simples? É aquele reagente que consegue expulsar do ar onde você está respirando, consegue expulsar o oxigênio. E aí você não tem oxigênio para respirar, você vai padecer. E a asfixia química é diferente, ela vai se combinar, vai envenenar você, vai se combinar com o teu sangue e impedir que o teu sangue transporte oxigênio no teu corpo. Tá? Então, lá na Boate Kiss, que morreu aqueles jovens lá no incêndio, né, morreram com asfixia química, principalmente do monóxido de carbono lá da fumaça. E outros agentes químicos que se criam no incêndio, que são gerados no incêndio. Tá? Quem chegou agora, o chat. Peraí, só um momento. Quem chegou agora, o chat, eu vou botar o formulário de frequência está aí no chat, tá? Mais um, Ana Carolina. Ana Carolina, o formulário de chamada está aí no chat. Então, dos agentes químicos, né, a gente está falando deles aqui, essa classificação fisiológica é como esses agentes atuam no funcionamento do nosso corpo. Então, a primeira maneira é ele ser um asfixiante, ele cortar o oxigênio. Tá? E aí eu vou morrer porque meu metabolismo precisa de oxigênio, minhas células precisam de oxigênio. Tá? Então, existe aí a asfixia simples, que é eu expulsar o oxigênio do ar, e a asfixia química, que é eu conseguir contaminar o meu sangue de maneira que ele não transporte mais o oxigênio. Tá? Então, por exemplo, um asfixiante simples é o CO2, e o asfixiante químico é o CO, monóxido de carbono. São bem parecidos, são primos ali, mas tem ações diferentes. Né? A amônia, asfixiante químico, tá? O acetileno, asfixiante químico. Tá? Então, tem alguns que... Mas nem todos são asfixiantes, né? Temos também os anestésicos. Normalmente, os solventes orgânicos são anestésicos. O álcool etílico, por exemplo, se eu respirar vapor de álcool etílico, se eu beber, ingerir o álcool, eu vou ter um problema lá de baixar a função do meu sistema nervoso central. Tá? Então, o éter, a gasolina, o álcool, esses solventes orgânicos aí, normalmente são anestésicos.
E tenho também os irritantes aqui, os ácidos, principalmente aqui, que eles vão causar reações de queima, de sufocamento por queimadura também, então imaginem um vapor de ácido, né? A cebola, por exemplo, quando você chora, né? Ela produz aqui ácido sulfúrico no seu olho, aquele vapor da cebola. E como é que eu vou absorver isso então? Como é que o meu organismo é atacado, né? A principal maneira é pela via respiratória, tá? Só um momento, pessoal. Ô, gente, desculpa aí, que deu um problema aqui na caixa d'água e o canador tá ali resolvendo. Tá, desculpa aí. Quem chegou agora, tá aí no chat o formulário de frequência. Então, vamos lá. A via respiratória é a principal, tá? Se cair no meu nariz e ele tiver mais do que 10 milésimos de milímetro, a partícula, ele vai chegar no meu pulmão. Chegando no meu pulmão, ele pode alascar o meu pulmão. Por exemplo, a poeira da sílica, poeira de ferro, poeira de milho, poeira de algodão, vai ferrar o meu pulmão. Mas tem coisas piores, né? Se ele for solúvel no sangue, ele vai dar a volta no meu corpo em 1 minuto. Tá? É o tempo que o meu sangue recircula. Tá? E aí, ele pode, nesse caminho aí, me causar danos em vários tecidos. Aí depende a predileção que esse reagente aí, que esse produto químico tem por cada tecido. Pode ferrar o meu fígado, os meus rins, pode prejudicar o meu sistema nervoso central, né? E pode ser isso já na hora ou ao longo dos anos de exposição me gerar uma doença do trabalho. Né? Outra maneira desse material, desse reagente, né, dessa substância química aí penetrar no meu corpo é pela pele ou através dela. Então, pela pele é a absorção, né? Absorção cutânea. E através da pele, é onde eu tenho ferimentos, ou posso ter uma perfuração, um corte com a quebra do vidro do laboratório, e aí penetrar aqui a substância através da minha pele. A minha pele tem uma certa camada de proteção, tá? Mas depende do tipo de produto que eu estou usando, né? Também pode entrar na pessoa pelos olhos ou pelas mucosas aqui, pela mucosa do trato respiratório superior, pela minha boca, né? Então pode também pelos olhos também, tá? As mucosas dos olhos aqui. Então também pode penetrar no meu corpo. E a via digestiva, né? A gente normalmente não come veneno, mas deixa eu só fixar aqui. Opa, peraí. Normalmente a gente não come veneno. Só tirar essa minha câmera aqui, complicou um pouquinho. Peraí. Mas eu posso comer um alimento contaminado. É por isso que é proibido você se alimentar no laboratório, num ambiente onde tem risco químico. E ainda de mãe para feto, essa via parenteral, que a mãe respira, pode contaminar o seu filho. Tá? Por isso que é proibido o trabalho de mulher grávida em ambiente que tenha atividade insalubre com risco químico. Tá? Se a mãe é fumante ou fumante passiva, o filho vai se contaminar também com aquilo. Se ela é alcoólatra, o filho também vai sofrer com aquilo. Se ela está num ambiente de trabalho que tem lá uma atmosfera perigosa, química, né, perigosa, o bebezinho também vai sofrer. Então, como funciona essa dinâmica aqui da entrada pela respiração? Caiu no meu pulmão, vai passar meu coração bombeia o sangue para o pulmão e pega o sangue que volta do pulmão, né, e manda para o meu corpo. E o sangue que retorna do meu corpo, a gente manda para o pulmão de novo. Tá? Então, cada batida do meu coração, eu estou mandando sangue para o pulmão, na mesma batida, para o pulmão e para o meu corpo.
Tá? Deixa eu... Só um momento aqui que deu um probleminha aqui, peraí. Peraí. Pronto. Vamos lá. E o meu sangue, ele recircula em 1 minuto. Tá? Nosso coração bate mais ou menos 70 vezes por minuto, é do tamanho do punho da nossa mão, e ele bate a 70 vezes por minuto. Tá? Então, a gente tem mais ou menos 4 litros de sangue que vão circular no nosso corpo em 1 minuto. Algumas coisas, você já deve ter ouvido essa expressão, né? Isso aí sai na urina, né? Algumas coisas saem na urina, por isso que a gente faz o exame de urina para, por exemplo, testar atleta, né? Se o atleta tomou droga, né? O bafômetro, né? Também, para ver se a pessoa bebeu. Também sai no nosso cabelo, também sai nos nossos pelos, e é por isso que o motorista de caminhão tem que fazer um exame de pelos, raspa o pelo aqui, porque o teu pelo, ele pega a informação do que foi excretado do teu corpo nos últimos 30 dias. Então, se a pessoa ingeriu cocaína, por exemplo, a gente vai saber pelo pelo dela. E é por isso que esse exame tem que ser feito no presencial, não posso levar lá uma amostra, tá? Porque senão a pessoa pode falsificar o exame, levar o exame de outra, do filho, pelo de outra pessoa. Então, o caminhoneiro tem que ir lá, tirar, raspar o pelinho lá do braço, no laboratório, né? O problema não é esse que sai, né? O problema é aquele que afeta, ou antes de sair, afeta o nosso corpo, né? Por exemplo, ferrando o meu fígado, o meu pâncreas, me tirando a consciência, por exemplo, eu desmaiando no ambiente de trabalho. Preocupa sempre esses contaminantes atmosféricos, porque a principal via de absorção é a respiratória, né? Então, são esses agentes químicos que estão em suspensão no ar, claro, e eles prejudicam a saúde. Nem toda química prejudica a saúde, não se apavore, né? Estou tomando aqui um produto químico, água, e não vou morrer, né? Mas aqueles que nos causam problema, a gente tem que ter um monitoramento para ter um controle. Hoje a gente vai aprender a identificar, né? E também começar a avaliar esses contaminantes aí. E na próxima aula, na semana que vem, a gente vai aprender a controlar. Tá? Eles podem ser, então, esses contaminantes atmosféricos, eles podem ser particulados, tem esse nome esquisito aí, alienígena, né? Os aerodispersóides. A pessoa fala isso, alguém já quer até casar com a gente quando você fala que viu um aerodispersóide, né? São as partículas, pode ser partícula sólida ou líquida. Tem também os gases, aquelas substâncias que nas condições normais de temperatura e pressão estão no estado gasoso, por exemplo, aí o hidrogênio, o metano, o gás de cozinha, né? E também os vapores, que é uma fase gasosa de uma substância que normalmente é líquida, né? A gente já viu isso naquela aula geral lá de mapa de risco, né? Mas vamos estar repetindo aqui agora com mais profundidade. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessas partículas, está ali um fio de cabelo, que a gente vê a olho nu, claro, e temos algumas partículas ali, a areia fina, areia de praia, ó, tem 90 microns de metro, 90 milésimos de milímetro. Então, também consigo ver a olho nu. O que tem mais de 10 milésimos de milímetro, a gente consegue ver a olho nu. Mas essa poeira, o meu trato respiratório segura ela. O problema é a poeira fina. E o problema também são aquelas substâncias que não precisam chegar no pulmão para serem absorvidas, porque elas também vão ser absorvidas pelo trato superior respiratório, que é mucosa. Tá? Então, está ali ao redor do cabelo, tem um colarzinho ali das partículas de 10 microns. Tá? Pólen, né, de mofo, que é um fungo, é menor do que 10 microns. E esses aerodispersóides, eles podem ser sólidos ou líquidos, no caso dos sólidos, as poeiras e os fumos, e os líquidos, as névoas e as neblinas. Tá? Lembrar que a neblina é a condensação do vapor e a névoa é o líquido pulverizado. Tá? Mas todos os dois são partículas líquidas em suspensão. E a poeira é um material obtido por ação mecânica, por exemplo, vou esmerilhar, vou lixar uma peça, vou bater numa pedra. Então, essa é a poeira. E o fumo é por ação térmica, quando eu queimo, quando eu derreto, liquefaço ali algum material, ele pode gerar uma poeira fruto da
da condensação desse vapor que foi obtido aí com a queima, os fumos. Então, está aqui névoa e neblina, ampliei o slide, né? Então, agrotóxico, spray de matar barata, neblina. Ah, tá neblinando. O que que é neblinando? Ah, aquele vapor d'água que estava suspenso começa a condensar e aí chove. Mesmo princípio. E a névoa é o contrário. Você partiu do. Você. Aliás, aqui está ao contrário. Está ao contrário. Está ao contrário esse aqui, sim. A neblina você condensa, né? E a névoa você vai estar pulverizando. Então partiu do líquido para o vapor. Essa pegadinha aí para pegar vocês e acabou me pegando, né? Tá, então a gente tem, dependendo do tamanho da partícula, ela vai chegar mais no meu pulmão ou menos. Então as partículas maiores, que a gente chama de extratoráxicas, elas ficam retidas aqui no do trato superior respiratório. Tá? E as partículas mais finas são aquelas alveolares, vão lá, tá lá no interior do pulmão e pode causar lá o câncer de pulmão, enfisema, as pneumoconioses. E aqui tem os diâmetros de partícula. A inalável, que é que fica na parte superior, de 100 até 50 milésimos de milímetro. A torácica, de 50 até 25. E a respiratória, de 0 a 10. E, né, que vai chegar lá no nível do meu alvéolo, que é o bichinho que é a célula, né, a estrutura que faz a troca dos gases com o meu sangue. Então, tem duas maneiras de eu me prejudicar aqui com o agente químico, né? Uma é o acidente de trabalho, eu me lascar na hora, tá? Então, para isso, ou eu morro ou eu tenho aqui uma, uma lesão grave. Tá? E para morrer, a gente usa esse conceito aí da dose letal. Tá? Pô, entrei, respirei aquilo, já morri. Né? Lá na Boate Kiss, por exemplo, chegou numa dose letal da fumaça e matou as pessoas. Então, existe um sistema internacional, que é o sistema globalmente harmonizado, que coloca em categoria 1, 2, 3, 4, né? E 5. Então, a categoria 1 são os mais tóxicos, né? Os que precisam de menos de 5, ali, no caso ali da dose oral, né? 5 miligramas por quilo da pessoa, né? Sempre, olha, no caso dos gases, com uma dose menor do que 100 partículas por milhão, esse ppm, ele é partícula por milhão. No caso dos vapores, ó, miligrama por litro, né? Então, menor ou igual a 0,5 miligrama por litro. Né? E, claro, essa categoria 5, então, é aqueles que eu preciso de uma dose ingerir ou uma quantidade muito grande para ele poder ser letal. Então, existem algumas atmosferas, que a gente chama de IPVS, que você já entra e pode, se não tiver nenhuma proteção, já morrer, né? Atingir ali a dose letal. E outro conceito é o limite de tolerância. Quanto que eu tolero para trabalhar 8 horas por dia, 35 anos e me aposentar sem ficar doente? Tá? Esse é o conceito do limite de tolerância. Qual é a quantidade que eu posso respirar por dia sem ficar doente? Né? A gente também não é assim de vidro, né? A gente aguenta algumas coisas. Todos vocês hoje respiraram uma partícula de poeira, respiraram algum vapor, algum gás. Tá? E por que vocês não morreram, né? Porque a quantidade foi muito pequena, né? E será que vocês vão algum dia ter alguma doença com essa poeira que vocês respiraram? Não, talvez vocês vão morrer de velho sem ter problema com isso, porque a exposição é muito pequena, né? A não ser que eu esteja num local que tem uma concentração grande, que passe do meu limite de tolerância, eu vou ficar doente ao longo dos anos, ou que passe do nível da dose letal e eu vou morrer naquela hora ali. Para isso, você já deve estar imaginando aí que a gente tem que monitorar os ambientes de trabalho. Né? Então, a norma número 9, ela está sendo alterada agora, né, aprovada a alteração, ela estabeleceu isso, que a gente vai trabalhar com metade do limite de tolerância. Quando chegar na metade, a gente já tem que agir, tomar uma providência, usar máscara, diminuir o tempo de permanência da pessoa naquele ambiente, trocar o produto. Né? Então, esse é o nível de ação, é quando chega na metade do limite de tolerância.
Tá? E onde é que eu encontro esses limites de tolerância? Lá na norma número 15. Se lembra que a gente tem 37 normas de segurança, lá na NR 15, então, né, a gente vai ter um tabelão, o anexo 11 e o 12 para os químicos. Esse aqui é o anexo 11, então vai de acetaldeído até o zinco, e ali diz quanto que eu aguento para trabalhar 8 horas por dia, todo dia. E ele me dá aquelas colunas ali, ó, ppm ou miligrama por metro cúbico. Tá? Então, às vezes, eu só consigo 1 miligrama por metro cúbico, porque é um vapor, né? Mas às vezes eu tenho dos dois ali. Então, por exemplo, a acetona, que as mulheres usam aí para tirar o esmalte da unha. Pô, se tiver abaixo de 780 partículas por milhão de partículas de ar, eu não vou ficar doente. Tá? Mas a partir da metade disso, a gente já começa a se preocupar, começa a querer botar uma proteção, botar uma ventilação, botar um respirador. Tá? Mas a princípio, se eu tiver abaixo do limite de tolerância, estou seguro. Tá? Por que se criou esse nível de ação, então, da metade do limite de tolerância? É porque o limite de tolerância ele só protege 95% das pessoas. Tá? Então, e você pode ser esse outro 5%, né? Então, a gente quer proteger todo mundo, por isso que a gente já usa só a metade desse valor. Aqui tem uma formulazinha para você converter uma coisa na outra, o miligrama por metro cúbico em ppm, depende da massa molecular ali, né, da substância. E aí você consegue jogar isso num sitezinho aqui na internet e ele converte para você, não é problema. Outra fonte onde a gente pode consultar a tolerância das substâncias é lá na NIOSH, né? A NIOSH é o Ministério do Trabalho dos Estados Unidos. Tá? Então, ele também estabelece lá os limites de tolerância. Os limites de tolerância dos Estados Unidos são bem menores do que o nosso, eles toleram bem menos, né? Por que isso? Porque a nossa norma, ela foi copiada dos americanos em 1978 e até hoje a gente não atualizou nada, né? Então, a ciência vai evoluindo, vai vendo que precisa um maior rigor, né, nas concentrações e a gente deveria evoluir também, né, para que as pessoas não fiquem doentes no ambiente de trabalho. Existe também a CGIH. A CGIH era um órgão do governo dos Estados Unidos, a Associação Nacional lá de Higienistas Industriais, né, mas ela se desvinculou do governo e continua ainda com incentivo da iniciativa privada, desenvolvendo todo ano, eles publicam um caderninho lá, um anuário, né, com esses limites de tolerância. Tá? Só que lá não chama limite de tolerância, chama TLV. Tá? Valor limite limiar. E existe também eles colocam lá um indicador biológico. Tá? Isso aqui não é para risco biológico, é um indicador biológico, por exemplo, a gente fazer um exame de sangue e detectar quanto que tem no meu sangue daquela substância. Né? Tá? Uma amostra de sangue, urina, de cabelo, então tem também um limite para o meu indicador biológico. No caso da poeira, que aí é o anexo 12, né, esse aí dos limites de tolerância para os outros químicos aí, para os gases e para os vapores, o anexo 11 da NR15, e no caso da poeira, é o anexo 12. Então, você tem alguns tipos de poeira, essa aqui é o cálculo que eu faço para o limite de tolerância da sílica. A sílica é o principal elemento presente aqui na crosta terrestre, né? E quando ela tem a sílica livre, que é o quartzo, esse percentual de quartzo ali, ela é mais perigosa, tá? O quartzo é o vidro. Então, você tem pequenas agulhas junto daquela poeira. Então, quanto maior o percentual de quartzo na minha poeira, mais perigosa ela é. Imagina um monte de agulhinha de vidro para espetar lá os seus alvéolos do seu pulmão. Então, você tem que tirar uma amostra dessa poeira e ver o percentual de quartzo que tem nela, e aí você vai calcular o limite de tolerância. E aí você vai ver se aquele ambiente lá está acima ou abaixo do limite de tolerância permitido para as 8 horas de trabalho. Tá? Tem esse formato aqui, ó, a poeira normalmente tem esses formatos geométricos aí, formato de agulha. Então, a situação que eu tenho em poeira de sílica, esse foi um trabalho que eu fiz aqui na duplicação da BR-101,
esse trecho ali de Goianinha até João Pessoa, eu fiz a avaliação de risco ali dessa obra, sabe? Isso aqui é uma pedreira onde eles estão retirando brita para fazer o concreto, tá? O asfalto lá, o pavimento, né? Pavimentação de concreto. Então, o que é essa máquina aí? É uma perfuratriz, está perfurando o concreto, depois vai colocar ali uma carga de explosivo para explodir essa rocha, e depois vai levar essa rocha para um britador, para moer essa rocha e fazer as pedrinhas ali, a brita. Então, claro, aí tem poeira, né? Dá para ver essa poeira a olho nu, mas junto com essa que eu vejo a olho nu, que é a poeira grosseira, tem também a fininha, que está abaixo dos 10 microns de metro, né, que vão para o meu pulmão. Então tem que tomar aí um cuidado, aqui é a explosão. Outra poeira perigosa aqui é o amianto, também conhecido aqui como asbesto, e ele tem um limite de 2 fibras para cada centímetro cúbico de ar. Tá? Tem também limite para manganês, né? Outros metais aí. E a gente tem que conseguir verificar quanto que eu tenho no ar para ver como é que eu vou proteger o meu trabalhador. Tá? Então, deixa eu ver, tem uns 15 minutos ainda. Então, esse é o fim da parte 1, é o primeiro filmezinho lá da nossa tarefa dessa semana, né? Vamos já tocar a parte 2 antes do nosso intervalo aqui, um pedacinho da parte 2. Agora, gente, é o que a gente já aprendeu a identificar o risco, né? Pô, eu sei que tem lá um ácido sulfúrico, né? Eu vou agora avaliar qual perigo ele tem para a minha saúde, para eu saber como que eu vou me proteger, se realmente é necessário me proteger, tá? Vocês vão entrar num laboratório lá, meu Deus, nesse laboratório tem ácido sulfúrico e ninguém está usando máscara, será que eu já vou morrer aqui nesse laboratório? Não, é porque aquele ácido está numa concentração aceitável para eu trabalhar sem máscara. Agora, vai ter um momento do trabalho de vocês que vocês vão ter que usar o respirador, porque ele vai atingir uma concentração perigosa, tá? E aí vamos ver também como é que a gente evita que chegue nessa concentração. Então, quando eu quero analisar alguém, imagine você vai arrumar um novo namorado, uma nova namorada, né? Como é que você sabe se essa pessoa não vai te sequestrar, não vai te levar para o tráfico de escravos sexuais aí para a Europa, não vai te envenenar, né? Você tem que fazer a folha corrida, né? A ficha criminal dessa pessoa que você quer namorar, né? Então, normalmente vocês vão aonde? Na internet, né? O DIVA, o Departamento de Investigação da Vida Alheia. Você dá uma checada lá no Instagram, no Facebook da pessoa, né? Conversa com alguma pessoa que conhece ela, o amigo do amigo, para você ver se aquela pessoa realmente é de confiança, né? Para você poder estabelecer ali um relacionamento, né? Aqui no nosso caso, a gente vai procurar também na internet, só que a gente vai procurar uma ficha específica, FISPIC, Ficha de Segurança de Produto Químico. E aí não é fofoca, não é o que alguém acha de alguém, nem um registro policial, nem nada, né? Mas é um registro científico dos riscos de segurança do meu produto. Então, ela é padronizada por essa norma da ABNT, NBR 14725, e ela tem 16 itens, 16 tópicos. Um deles é a identificação da empresa, a composição e as informações sobre os ingredientes ali do produto, a identificação dos perigos, as medidas de primeiros socorros, e várias outras, se ele é inflamável, se não é, né? Qual é o limite de tolerância desse produto, se ele é reativo, pode explodir reagindo com outro material, pode produzir calor reagindo com outro material, né? Então, nessa ficha que eu tenho. Se você colocar agora aí no Google ácido sulfúrico, você vai achar uns 20 mil sites aí de ácido sulfúrico, acha até site pornográfico, vai achar uma reportagem de um cara que namorava uma modelo e jogou ácido na modelo para desfigurar ela. Mas não é essa informação que a gente quer, né? O que a gente quer é informação, nesse caso aqui, da segurança do trabalho, né? A gente quer a informação de que agrava a saúde esse produto pode digitar. Então, a gente usa a palavra mágica FISPIC, ácido sulfúrico. E aí você vai achar uma ficha como essa daqui, de algum fabricante desse material, essa daí é do ácido sulfúrico mesmo, e aí você vai saber que bicho é esse, né? Que malefício ele pode me causar e como que eu posso manter ele sob controle, domesticado ali, para que ele não me faça mal.
Agora, como é que eu sei se ele está numa concentração perigosa aqui no meu ar? Né? Eu vou entrar num laboratório, como é que eu sei que eu posso entrar? Como é que eu sei que eu já não vou entrar lá e me encontrar Jesus, né? Então, a gente tem que tirar amostras do ar. Assim como a gente vai no médico, e o médico pede um exame de sangue, você vai lá no laboratório, tira o seu sangue no tubinho lá, e esse tubinho vai ser analisado em laboratório para eu ver, por exemplo, a ferritina, para eu ver os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, para ver os anticorpos, né? Ver se eu estou com anemia, se eu estou com diabetes. Eu posso também tirar uma amostra do ar e vai ser um tubinho também, tá? Pode ser um saco de ar também, eu posso mandar, se forem quantidades pequenas, de até 5 litros, eu posso coletar um saco de ar e mandar esse saco para o laboratório e lá eles vão analisar para te dizer qual é a concentração daquele contaminante naquele ambiente. Essa amostragem, ela, algumas vezes, ela tem que ser instantânea, eu tenho que saber na hora, não posso esperar mandar isso pelo correio lá para São Paulo, para daqui a uma semana saber o resultado, porque eu tenho que entrar ali em um ambiente perigoso. Então, eu preciso de um amostrador instantâneo, né, equipamentos de medida direta. E eu tenho também os tubos dosimétricos, já vou mostrar isso para vocês. Outra maneira é a dose contínua, onde eu vou tirar uma amostra e mandar para um laboratório para ele me dar um resultado. Então, aqui, no caso da sílica, né, que é a poeira que dá aquela doença chamada pneumoconiose, né, ou silicose, a norma número 22, que é a norma da mineração, da segurança da mineração, já me diz quantas amostras eu tenho que tirar. Então, se eu tenho ali, por exemplo, 30 trabalhadores, eu vou ter que tirar 16 amostras. Acima de 50 trabalhadores, eu pego 22 amostras. Pô, se for 100 trabalhadores, mas 100 trabalhadores, eu coletando 22 amostras, eu já tenho um panorama daquele ambiente onde eles trabalham. Esse aqui são os tubos 12 metros, você quebra as pontinhas dele, é tipo um termômetro, assim, tamanho de uma caneta. E aí você quebra as duas pontinhas, liga ele na bomba e você vai puxar o ar por dentro do tubo. E ele já marca numa escala qual é a concentração que eu tenho no ar. Tá? Então, uma leitura instantânea, né? A gente tem que fazer sempre 10 amostras, 10 tubinhos em cada ponto, tá? E a gente faz a média desses 10 tubinhos aí, e ali eu sei qual é a concentração que eu tenho ali. Outros são esses aqui, para os instrumentos de leitura direta. Então, eu avaliei ali, por exemplo, lá o estacionamento do Shopping Center Midway Mall. Eu quero saber se aquele monóxido de carbono ali vai envenenar o meu vigilante que está ali cuidando da garagem, né, do shopping. Então, tem que ter um instrumento que meça na hora, porque isso varia muito em função do vento, do horário, né? Então, eu preciso de um instrumento de medição direta. E quando eu estou num espaço confinado, principalmente, que o meu trabalho naquele espaço confinado pode mudar a atmosfera, por exemplo, vou ali fazer uma solda dentro de um porão de um navio, aí eu tenho que ter um detector de gás preso aqui no meu peito, e aí ele vai me avisar. Se chegar numa concentração perigosa, ele apita, vibra e acende as luzes aí. E aí, para eu saber que eu tenho que sair daquele ambiente antes que me intoxique. Antigamente, as pessoas levavam uma gaiola de passarinho, quando o passarinho morria, puta, na hora de eu sair do buraco, né? Porque tá um nível tóxico aqui. Então, esse aí é o passarinho eletrônico. Não precisa sacrificar o bichinho do passarinho, né? Seria aí um detector de gases, né? Normalmente, a gente usa detector de 4 gases. Tá? O oxigênio, a atmosfera explosiva, também o gás sulfídrico, e o CO2, o monóxido de carbono ou o dióxido de carbono. Outro jeito de fazer essa amostra é uma amostra contínua, né? Então pode ser esse broche aqui, que eu vou coletar durante as minhas 8 horas de trabalho, depois eu lacro ele num recipiente, mando para o laboratório analisar. Ou eu tenho uma bomba de fluxo contínuo que puxa o ar por dentro de um coletador, e aí eu mando esse coletador para o laboratório, né? Que tem alguns modelos de bomba. Você bota essa bomba na cintura do funcionário, põe uma mangueirinha, sempre tem que fazer a coleta a não mais do que 20 centímetros do meu nariz, um palmo aqui do meu nariz. Então, normalmente a gente põe preso aqui na lapela, o coletador.
porque isso é o campo respiratório. Esse é um calibrador para essa bomba. E os tubos de coleta podem ser também tubos de vidro, mas podem ser também borbulhador, paradores de poeira, pode ser esse cassete número 6 ali, ó, coletor de poeira metálica, fumo metálico, poeira metálica. Tá? Esse aqui para poeira. Aqui tem ele desmontado, tem um filtrozinho ali, uma membrana de PVC, que vai capturar aí o... E aí eu mando só, não vou mandar a bomba, né? A gente manda só esse cassete, lacra ele, fecha ele e manda ele para o laboratório. Quando eu quero separar só a poeira que eu respiro, a gente aí usa esse ciclone, tá? Porque aí o ciclone ele separa a poeirinha pesada, cai ali naquela tampinha vermelhinha, e só a poeira com menos de 10 microns é que vai para o cassete, aquela parte branca ali. Aí eu lacro o cassete, o coletador, né? E mando para o meu laboratório. Ó, aqui está a pessoa ali com os dois. Ó. Esse da esquerda está medindo a poeira total. E esse da direita, que tem o ciclone, está medindo só a poeira respirável. Aí, claro, dependendo da substância, eu vou ter um tempo de coleta maior ou menor e uma vazão nessa bomba que a gente vai regular de acordo com a instrução do próprio laboratório. Aí, o laboratório me dá aqui uma tabela dizendo, em função da substância que eu quero mensurar, qual é a vazão que eu tenho que regular na minha bomba e quantos litros eu tenho que coletar. Se lembre que não vai ser os litros de ar que eu vou coletar. Tem uma situação, até 5 litros, que você pode encher um saco de ar, né? Mas normalmente são os litros de ar que eu vou passar por dentro do coletador e aí eu vou mandar só o coletador. Ó, aqui é o necrotério lá da Universidade Federal, quando eu trabalhava lá, eu fiz uma análise aqui do formol, né? O vapor de formol. E aquele estudante ali mais alto, se vocês olharem na lapela dele, ele tá ali com o coletador. Tá? A gente manda esse coletador para o laboratório, e aí o laboratório manda como se fosse o exame de sangue aqui, ó, vai dizer para cada coletador qual é o nível que deu, o resultado que deu. Aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amostras eu fiz aqui em vários setores ali. Ele tem um número de série, né, um número, uma etiqueta ali, uma hashtag, né, uma etiqueta de rastreamento no coletador, e aí depois eu sei, pô, aqui nesse laboratório de anatomia animal deu tanto, porque é o cassete número 12.000, 12.5785.7, né? Então deu lá, pô, 5,49 partículas por milhão, deu alto, né? Esse tempo da amostragem, da coleta, né, depende, o laboratório vai me dizer quantos litros eu tenho que coletar, qual vazão eu vou usar, e aí a gente calcula o tempo, né? O vazão é volume dividido pelo tempo, então eu calculo quanto tempo eu tenho que deixar ligada a minha bomba para coletar a amostra necessária. Tá? Então, nesse caso aí, eu precisava coletar 400 litros de ar, uma vazão de 2 litros por minuto. Então, isso dá 3 horas e 20 minutos. Uma manhã inteira quase aí de trabalho para coletar o ar. Tá? Esse foi um trabalho que eu fiz numa outra pedreira lá em São Tomé, perto lá de São Paulo Potengi, uma pedreira de granito ornamental. Fiz um trabalho lá quando cheguei aqui em Natal. Tá? E aí isso vai para o laboratório, lá no laboratório tem uma técnica analítica. Como é que o técnico do laboratório, pode ser um de vocês, lá vai descobrir quanto que tem de contaminante ali. Então, pode ser por gravimetria, você já tem o peso do coletador vazio, e agora você tem ele contaminado, faz a diferença entre o peso vazio e o peso cheio, e isso aí é quanto de contaminante foi coletado. Você pode usar também espectrometria de infravermelho, microscopia óptica e contar as partículas, né? Também absorção atômica, espectrometria de absorção atômica, tem várias técnicas aí para eu analisar essa amostra. E aí, claro, no final se emite um relatório dizendo quanto que tinha de cada coisa. Esse relatório aí, ó, é um amostrador que eu fiz para asfalto. Tá? O asfalto ele não é uma substância só, né? Ele é composto por várias substâncias. E aí ele captura aqui 50 substâncias, sabe? Esse ND é que não detectou. Então, isso foi uma amostra lá que eu fiz no laboratório, não deu nada. Mas no camarada lá que aplica o asfalto, lá deu, sabe?
outra amostra. Também nessa obra aí da BR-101. Pronto, aí como é que eu vou coletar? Existe uma norma de coleta, não posso coletar de qualquer jeito, né? Então tem algumas normas aqui da Fundacentro, a Fundação Jorge Duprá. Então quem faz essas coletas normalmente ali é o técnico de segurança do trabalho, ele vai ter que seguir esse método, né? E coleta sempre aqui a 20 centímetros do nariz da pessoa, para pegar o ar que a pessoa está respirando, né? Não adianta eu enfiar lá o coletador dentro do, aqui o becker, né, querer medir aqui dentro, né, o nariz do cara não está aqui, né? Então, assim, existe uma técnica para fazer isso. Ok, gente, deixa eu parar a apresentação, só um momento. Deixa eu parar aqui, deixa eu achar aqui. Eu vou parar a apresentação e parar a gravação, tá, gente? A gente volta daqui a 15 minutos. Deixa eu fechar aqui só um momento. Aqui, interromper a gravação. Pronto.